Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, sou o pastor Elias Santana, aqui da Igreja Sede, e estamos juntos para darmos continuidade ao estudo do livro dos Salmos. E hoje nós vamos estudar o Salmo de número 76. Desde já agradeço a Deus por essa oportunidade, agradeço ao nosso pastor presidente, pastor Gideon Júnior, pela confiança. Agradeço a atenção de cada um dos irmãos que, de alguma forma, tiram um pouquinho do seu tempo para se dedicar a ouvir a palavra do Senhor. Nós louvamos a Deus pela vida da nossa pastora presidente, pastora Luíde, e estamos clamando ao Senhor pela recuperação completa da sua saúde. Queridos, abra sua Bíblia, vamos ler o Salmo 76, eu vou ler na versão Nova Almeida atualizada, e começarmos a ver o que a palavra de Deus tem para o nosso coração nesse dia. O título do Salmo diz assim: A majestade e o poder de Deus. Ao mestre de canto, com instrumentos de cordas. Salmo de Asaf. Cântico. Deus é conhecido em Judá. Grande é o seu nome em Israel. Em Salém está o seu tabernáculo, e em Sião a sua morada. Ali despedaçou ele as flechas, o escudo e a espada e a batalha. Tu és ilustre e mais glorioso do que os montes eternos. Os corajosos foram despojados, jazem a dormir o seu sono, e nenhum dos valentes podem valer-se das próprias mãos. Ante a tua repreensão, ó Deus de Jacó, carros de guerras e cavalos foram lançados num sono profundo. Tu sim, tu és terrível. Se estás irado, quem pode permanecer na tua presença? Desde os céus fizeste ouvir o teu juízo. A terra tremeu e se aquietou. Quando Deus se levantou para julgar e salvar todos os humildes da terra. Pois até a ira humana há de louvar-te, e da ira restante te cingirás. Façam votos ao Senhor seu Deus, e tratem de cumpri-los. Todos os que o rodeiam tragam presentes àquele que deve ser temido. Ele acaba com o orgulho dos príncipes. Ele é tremendo para os reis da terra. Queridos, como dissemos na introdução do salmo anterior, nós estamos estudando a seção número 3 do Saltério, ou seja, o livro número 3 dos Salmos. Como já vimos, os Salmos estão divididos em 5 grandes livros. E o livro 3 vai do Salmo 73 até o Salmo 89. São 17 salmos. Destes 17 salmos, 11 foram escritos por Asaf, e o Salmo 76 é um destes salmos de Asaf. Por Caise, o escritor do comentário bíblico Beacon, ele afirma que alguns dos salmos mais admiráveis e preciosos do Saltério estão nessa seção. Spurgeon, o príncipe dos pregadores, ele afirma que se no Salmo 75 a fé cantava vitórias que viriam, ou seja, o Deus que a seu tempo traria juízo contra os ímpios, contra os soberbos, neste salmo, o triunfo já alcançado é que é cantado. Este salmo é um cântico de guerra, cheio de júbilo, uma exaltação ao Rei dos Reis, um hino de uma nação teocrática ao seu soberano divino, diz Spurgeon. Trata-se de uma canção sobre a qual o regente do coro é instruído a executar com o acompanhamento de instrumentos de cordas. Spurgeon ainda vai dizer que o mestre dos arpistas foi chamado para a sua mais habilidosa arte de menestréis, e realmente o canto vale os mais doces sons que as cordas possam produzir. O teólogo norte-americano Derek Kidney afirma que o salmista, neste salmo, do versículo 1 ao versículo 6, ele olha para uma grande libertação que ocorreu no passado. E depois, do versículo 7 ao versículo 12, para um grande julgamento que há de se manifestar no futuro.
Vale aqui ressaltar que, assim como no salmo anterior, o Salmo 75, alguns estudiosos dizem que é provável que este salmo também tenha como pano de fundo a vitória que Deus concedeu ao rei Ezequias diante do exército de Sinaqueribe, no ano 701 a.C. Essa batalha está descrita no livro de 2 Reis, capítulos 18 e 19. Os oficiais de Sinaqueribe vangloriavam-se de seu rei e de suas conquistas, mas os seus ídolos mortos não eram páreos para o verdadeiro Deus vivo. E o Salmo 76 começa ressaltando o conhecimento de Deus. Do versículo 1 ao versículo 3, o salmista vai exatamente destacar isto. Ele diz: em Judá Deus é conhecido e o seu nome é grande em Israel. Observe que, apesar de Judá e Israel já estarem politicamente divididos nesta ocasião, e do reino do norte Israel já haver sido levado cativo pelos assírios, o que ocorreu no ano 722, muitas pessoas tementes a Deus que estavam no reino do norte se mudaram para Judá, porque em Judá estava o descendente de Davi ocupando o trono. E em Judá, os sacerdotes ministravam no templo conforme Deus havia estabelecido em sua palavra, e não na idolatria que o reino do norte havia adotado com Jeroboão. Portanto, aqui Asaf faz referência aos dois reinos, pois aos olhos do Senhor Deus ainda era um único povo, o povo da aliança. Esta combinação que Asaf faz de Judá e Israel indica que as 12 tribos estavam dando testemunho do nome de Deus. Ele declara: Deus é conhecido em Judá. Conhecer ao Senhor nos leva a adorá-lo com temor. Os grandes feitos de Deus revelam a grandeza do seu caráter e o seu glorioso poder. Portanto, conhecer ao Senhor exige de nós um relacionamento com Ele. Relacionamento este que deve ser desenvolvido por meio de uma vida de oração e uma vida de meditação em Sua palavra. Não é à toa que a recomendação bíblica no livro do profeta Oséias, capítulo 6, versículo 3 é: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Derek Kidney, ele vai dizer que o fato de Deus ter sido conhecido em Judá tornou-se uma bênção para todos os homens, para toda a humanidade. Exatamente porque a salvação ela vem dos judeus, conforme Jesus declarou em João capítulo 4, versículo 22. Warren Wiersbe, em seu comentário bíblico expositivo, ele vai dizer que se desejarmos conhecer o verdadeiro Deus, devemos ler a Bíblia, um livro judeu, e crer no Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, que veio pela nação dos judeus e morreu pelos pecados do mundo inteiro. E a declaração do salmista é: em Judá Deus é conhecido, o seu nome é grande em Israel. Não há Deus como o nosso Deus. O nome do Senhor revela o seu caráter, revela a sua grandeza. No versículo 2, o salmista continua e ele diz: sua tenda está em Salém, o lugar da sua habitação está em Sião. Ou seja, Jerusalém é o lugar da habitação de Deus, um lugar de paz. Salém é uma forma reduzida do nome Jerusalém e significa cidade de paz, assim como Sião também é um dos nomes dados a Jerusalém. Lá no livro do Gênesis, no capítulo 14, quando Abraão retorna da conquista contra aqueles grandes reis naquela batalha em que seu sobrinho Ló havia sido capturado, e ele liberta o seu sobrinho e o traz de volta. Ao voltar dessa batalha, ele se encontra com quem? Com Melquisedeque, rei de Salém, ou seja, rei de paz. Melquisedeque era uma figura de Cristo no Velho Testamento. Ele acumulava a função de rei e de sacerdote.
Tanto é que em Hebreus capítulo 7, versículo 2, o escritor vai dizer que Jesus Cristo, o sacerdócio de Jesus Cristo, é um sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. E este Melquisedeque era rei de Salém, ou seja, rei de paz. Portanto, o salmista aqui declara que em Sião está o tabernáculo de Deus. Em Sião, em Jerusalém, está a habitação de Deus. O tabernáculo aqui é exatamente isso, o símbolo da habitação de Deus no meio do seu povo. E observe que foi o próprio Deus quem escolheu Jerusalém para ser o local da sua habitação. Em 1 Reis, capítulo 9, versículo 3, ao responder à oração de Salomão, quando da consagração do templo, Deus disse a Salomão o seguinte: ouvi a sua oração e a sua súplica que você fez diante de mim. Santifiquei o templo que você edificou, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Deus escolheu Sião como sua habitação. Portanto, se levantar contra Jerusalém era se levantar contra o próprio Deus, contra a habitação de Deus. E era exatamente o que Sinaqueribe e seu exército estava fazendo. Um texto como este, irmãos, nos faz refletir acerca da nossa vida com Deus. A partir do momento que nós fomos a Cristo, que entregamos nossa vida a Ele, que o aceitamos como nosso Senhor e Salvador, Jesus disse que Ele, o Pai, viria e faria morada em nós. Jesus disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para Ele e faremos nele morada. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 6, versículos 19 e 20, ele diz: acaso não sabeis que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Ou seja, a palavra de Deus declara isso, que Deus habita em nós. Então nós somos a habitação de Deus. O meu corpo e o teu corpo é onde Deus habita nestes dias, por meio do Espírito Santo. E do versículo de número 3 até o versículo de número 6, Asaf declara que o Deus que habita em Sião concede vitória ao seu povo diante dos seus inimigos. Observe o versículo 3, ele diz: ali, se referindo a Sião, ao local da habitação de Deus, ali quebrou ele as flechas reluzentes, os escudos e as espadas, as armas de guerra. Ou seja, todas as armas dos exércitos inimigos foram destruídas pelo Senhor. Versículo 4 ele diz: tu és ilustre e mais glorioso do que os montes eternos. Deus é mais glorioso do que os mais altos e estáveis reinos da terra. E no versículo 5 e 6 ele diz: os corajosos foram despojados, jazem a dormir o seu sono. Nenhum dos valentes pôde valer-se das suas próprias mãos. Ante a tua repreensão, ó Deus de Jacó, carros de guerras e cavalos foram lançados num sono profundo. Ou seja, todo o exército inimigo foi paralisado pelo Senhor. Foi exatamente o que aconteceu ao exército de Sinaqueribe. Nenhuma flecha fora lançada contra Jerusalém. Eles não puderam sequer levantar a sua mão para irem à peleja. Deus não permitiu que o exército saísse do lugar onde estava acampado. Foram derrotados pelo Senhor ali mesmo. Quando lemos Isaías, no seu capítulo 37, versículo 33 a 35, nós vemos a palavra do Senhor ao rei Ezequias. Deus disse assim: ele não entrará nesta cidade, se referindo a Sinaqueribe, nem lançará nela flecha alguma. Não virá diante dela com escudo, nem construirá rampas de ataques contra ela. Pelo caminho por onde vier, por este voltará. Mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei esta cidade para a livrar por amor de mim
e por amor de meu servo Davi. A situação de Ezequias e de Jerusalém não era fácil diante do poderoso exército dos assírios. Porém, a mão do Senhor veio contra os assírios, e o anjo do Senhor derrotou o exército inimigo enquanto dormia. Isso nos faz lembrar o apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, na sua segunda epístola, capítulo 10, versículo 4, ele diz: porque as armas da nossa luta, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus. Ainda escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, versículo 12, ele diz: porque a nossa luta, ela não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados, as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Se a luta é espiritual, as armas da batalha devem ser também espirituais. É por isso que a orientação de Paulo é: revistam-se da armadura de Deus. Estejam revestidos da armadura espiritual, revestidos do próprio Senhor Jesus. Isaías, no seu capítulo 54, versículo 17, ele diz: nenhuma arma forjada contra você prosperará, e você condenará toda a língua que quiser acusá-lo em juízo. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que procede de mim, diz o Senhor. Portanto, meus amados irmãos, vale a pena confiar no Senhor, saber que o Senhor está conosco. Esta confiança Asaf tinha no Senhor. Essa confiança Israel e Judá depositou no Senhor, mesmo quando estavam diante de um exército poderoso, como o exército dos assírios. E o Senhor concedeu vitória ao seu povo, porque Deus habita no meio do seu povo. Nós vamos ficando por aqui. Creio que Deus tem falado ao teu coração. No próximo áudio nós daremos continuidade ao Salmo de número 76. Fica na paz do Senhor Jesus.